céus. Ele estava com uma casa, essa casa era da minha avó, que era crente, serva de Deus. Ele tocou, não bateu a porta, foi embora e até o dia de hoje, com 51 anos de idade, eu nunca mais vi o meu pai. Fui criado pela minha avó e pelo meu avô, que não era crente, a minha avó me criou até os 7 anos de idade. Quando eu fiz 7 anos, o Senhor recolheu a minha avó para o reino de glória. E o meu avô, que não era crente, criatura, não querendo ficar comigo, me colocou para morar na casa da minha tia, irmã da minha falecida mãe. A minha tia me criou até os 10 anos, mas eu fiquei um menino muito peralta, muito difícil de lidar. Então ela me devolveu para o meu avô. O meu avô, então, me colocou numa instituição para menores, irmãos. E eu fiquei morando nessa instituição para menores até os 11 anos e alguns meses. Quando eu fiz 11 anos e alguns meses, eu fugi dessa instituição, eu fui morar na rua, bendito o nome do Senhor. Morei na rua por 3 meses, ao 3º mês, me deu uma saudade do meu avô, eu voltei para casa e falei, vovô, deixa eu morar com o senhor. Ele falou, tá bom. Fui morar, eu morava numa favela chamada Canto do Cemitério, uma favela muito perigosa, naquela época, hoje está pior. E eu fui morar com meu avô, irmão, nós não tinha nada, meu avô um homem pobre, mas eu fui estudar, irmão, bendito seja o Senhor. Mas eu estudava, irmão, não tinha um tênis bom, eu não tinha uma roupa boa. E um dia, irmão, eu já tinha 12 anos de idade, eu vinha do colégio, passei por um campo de futebol que tinha nessa favela, e alguém me chamou, Cezinha, que foi o meu apelido desde pequeno até o dia de hoje. Cezinha, vem cá. Eu fui, você quer ganhar uma graninha? Eu falei, quem não gosta de ganhar uma grana? E aqui ali eu fiquei, irmão, para nós importar, eu ganhei aquele dinheiro dos 12 até os 24 anos de idade. Nesse inteirinho, irmão, nesses anos que eu fiquei no tráfico, eu galguei alguns postos, irmão, que existe uma hierarquia no Rio de Janeiro, numa facção que eu fiz parte, e eu cheguei a gerente geral daquela favela, tendo comandado 3 favelas no Rio de Janeiro. Eu agradeço a Deus que nesse inteirinho, irmão, nesse tempo, eu conheci um homem chamado Cláudio José Avelar. Ele era um homem muito... Alguém conhece ele, nosso irmão. Ele não era, foi meu sócio no mundo do crime. Nós comandávamos a mesma favela, dividíamos o lucro. E ele, irmão, era um baixinho desse tamanhozinho. Um dia, irmãos, eu fui preso para nós encurtar, ganhar tempo. Eu fui preso, fui condenado a primeira vez a 14 anos de prisão. Fui para a cadeia, irmão, bendito, eu pago a Santa da Água Santa para o presídio Evaristo de Moraes. Morando no Evaristo de Moraes, irmãos, o Cláudio mandava para mim uma quantia que nós chamamos de caixinha do Comando Vermelho. Aquele todo mês ele mandava aquela importância para mim. Mas teve um mês que o dinheiro não chegou no presídio, segundo mês o dinheiro não chegou, no 3º mês o guarda me chamou na porta da minha cela. Quando eu fui atender, ele me entregou uma carta, aquela carta era do Cláudio interessada a mim. Quando eu abri aquela carta, estava datada daquele dia, daquele mês e daquele ano, e aquela carta dizia assim, Gilmar, César, a paz de Deus, santo é o Senhor, eu não te posso mais mandar o dinheiro, porque Deus me chamou na congregação. Peço para os irmãos, e a gente que tem uma vida difícil me deu um ódio. E eu falei, quando eu sair daqui eu vou matar o Cláudio. Conhecem as minhas palavras? Mas eu ainda tinha muitos anos para puxar, irmãos. Eu estava puxando 3 anos e 8 meses. Eu recebi essa carta numa terça-feira. Na quarta-feira da outra semana, o guarda me chamou de volta. César, eu falei meu sobrenome, falei o meu RG, e ele disse, arruma tudo que tu vai. Eu falei, não me transfere para presídio não, que eu estou muito bem aqui. Se eu for para outro, eu vou ter guerra. Ele falou, não, tu vai embora para casa, acabou de chegar o teu alvará de solto. Eu peguei o valor que eu tinha, irmão, e fui para aquela favela onde morava toda a minha parentela, minhas tias, meus primos, inclusive o Cláudio. Quando eu cheguei na entrada daquela favela, fui recebido pelo chefe local, que já era outro que estava comandando. Ele fez um churrasco e vinha a homenagem, e nós fomos, irmãos, para o barraco que tinha no alto do morro. E naquele barraco, irmão, muita droga, muita bebida. E eu falei, e o Cláudio? Ele falou, Cláudio, nós vamos contar a história do Cláudio para você. Tentamos matar o Cláudio umas 10 vezes, e todas 10 vezes aparecia alguma coisa impedia, então nós deixamos ele em paz porque ele ficou maluco. Ele anda de terno e gravata com a patinha preta debaixo do braço. Confesso
Cláudio era muito meu amigo, somos irmãos hoje em dia, mas éramos irmãos. Então eu disse para eles, quando o Cláudio me ver, ele vai deixar esse negócio de crente. Nós era um e carne. E quando eu acabei de falar, demoramos 20 minutos, olhei da janela do barraco e vinha Cláudio. O maior traficante que eu conheci da minha cidade e o maior assaltante que eu conheci da minha cidade, subindo a favela com uma roupinha toda suja de cimento e uma marmita debaixo do braço. Eu já não acreditei. Ele vinha subindo, eu abri a porta. Quando eu abri a porta, ele deu um sorriso de orelha a orelha, a marmita caiu, ele abriu os braços, correu, me abraçou, me apertou, ele disse no meu ouvido, meu querido, eu afastei ele com a mão, falei, que linguajar é esse? Ele falou, não, que ontem eu fui congregar e eu não sabia, mas Deus falou que eu ia abraçar alguém que eu amo muito. Coisa linda, Jesus! Lá dentro do barraco. E disse, Cláudio, para com esse negócio de ser crente. Vamos voltar a ser o Cezinha e o Quiló, que era o apelido dele. Vamos voltar a comandar a panela. E ele disse, César, desde quando o Senhor me chamou, eu tenho buscado a palavra ao teu respeito. Glória a Deus. E um dia Deus falou, aquele que está lá, você nunca mais vai ser parceiro dele. Mas um dia ele vai ser o teu companheiro. Irmãos, e eu então falei para Cláudio, vou fazer um trato contigo. Tu não fala de Deus comigo, passa aqui pelo movimento, que a pouco ele tinha que passar na casa dele, não me fala nada, não faz nada, que senão eu vou passar o rolo em você. E Cláudio, com a sabedoria que Deus lhe deu, peculiar daquele que obedece a palavra, passava todos os dias naquele movimento e falava, a paz de Deus, a paz de Deus, a paz de Deus. Quando ele tinha a oportunidade, parava, anunciava, pregava para nós tudo, e nós ali usando droga, ele anunciava e dizia, a paz de Deus. Passados 9 meses, irmão, um dia Cláudio me parou e disse, nunca mais eu falo mais a paz de Deus contigo. Agora eu vou te entregar na mão de Deus. Quando o Cláudio falou isso comigo, não passou uma semana, fiquei devendo 50 mil cruzeiros naquela época para essa facção criminosa, jurado de morte pelos bandidos, pela polícia. E um dia, numa sexta-feira, num desespero tremendo, mas um desespero de alma, irmão. O Cláudio vinha da congregação. Eu chamei o Cláudio, falei, Cláudio, se o teu Deus fosse bom, ele pagava a minha dívida e me fazia eu virar crente. Mas o teu Deus não está com nada. Mas um baixinho, neguinho desse tamanho, com uma autoridade de Deus, puxou o paletó, olhou no oriento beba que ele tinha daquele tempo, e disse, Cezinha, são 10 horas da noite, hoje é o teu último dia de criatura na terra, bendito seja o nome do Senhor. Isso era numa sexta, passou um sábado, irmãos, e para mais encurtar, eu fui acometido de uma enfermidade que me impediu de locomover, e eu fiquei paralítico da cintura para baixo. Os médicos não descobriram o que eu tinha. Um dia eu estava em casa, Cláudio chegou com 8 crentes, saudoso irmão Antônio Reis, 1,90 m, chegou na porta do meu quarto, apontou para mim e disse, Cláudio, esse aí é que é o tal do Cezinha, que você diz que é terrível aqui na favela. Cláudio disse, é ele. Ele falou, terrível é o nosso Deus. Hoje é domingo, nós vamos levar ele para congregar e Deus vai fazer uma obra. Aí levaram para congregar numa cadeira de roda, e colocaram no banquinho da frente aqui a cadeira do lado. Subiu um servo de Deus para atender, que não era da minha cidade. Ele morava 100 quilômetros em Paraíba do Sul. 100 quilômetros, mas naquele dia Deus mandou ele lá. Nosso irmão Antônio Mariano do Nascimento Filho, pode falar nome para nós deixar tudo às claras. Operador do ofício ministerial da cidade de Cebola, no estado de Paraíba do Sul. Esse homem subiu para atender. E ele pediu o primeiro livro. Pediu, desculpa a irmandade, mas pediu o primeiro livro. E o primeiro livro que ele pediu foi 81 antigo. Um homem chegou-se a Cristo Senhor e disse, quando ele começou a cantar, o anjo parou do lado dele, todo branco, puxou assim a túnica, pegou um arco e pegou uma flecha morada. E eu fiquei dentro daquilo, aí eu queria cutucar o Cláudio, e eu não conseguia, agora não saía. E daquele ser todo de branco, apontou aquela arma para mim, aquele arco, aquela flecha, e largou aquela flecha em minha direção, eu entrei no desespero. E quando aquela flecha ia me atingir, uma mão negra apareceu, quebrou aquela flecha. Ele disse, Cezinha, você é um cara esperto, bandido velho, cadeiro, não cai nessa história não, isso é para te enganar. Eu voltei aqui a ser o Cezinha de novo. O culto transcorreu, e para nós correr o negócio, o culto transcorreu, e como eu sempre digo, irmão, o culto é como um jantar de gala.
é a entrada e tem o prato principal. O prato principal é a palavra. A entrada alimenta, o refrigerante você degusta, mas o prato principal você espera ele porque você sabe que foi bem feito e bem arrumado. Aquela noite Deus achou graça de mandar o prato principal no livro de Gênesis em José na prisão. Este homem começou a pregar com aquele entendimento que nos é peculiar da tribuna, mas eu costumo dizer que quando Deus quer fazer uma obra, Ele quebra todo o protocolo. Não pode pular, não pode bater, não pode sapatear. Mas quando Deus quer fazer uma obra, Deus faz pular, sapatear e bater. Ele está em casa com esse entendimento que é peculiar, porque tinha 3 cooperadores cabeça branca, ele era o mais novo cooperador, mas de repente a virtude tomou ele deu um tapinha na tribuna, veio o Pagatinho, apontou para o meu lado e disse: moço, teu nome não é José, o teu nome é César, a tua mãe morreu quando tu nasceu, teu pai te abandonou, o mundo te abraçou. Aleluia! Confesso que na hora eu disse: tão fácil pregar isso, porque todo mundo aqui me conhece e sabe que eu sou Cezinha do canto do cemitério. Ele voltou para pregar a palavra, continuou a pregar com aquele entendimento que é peculiar dentro da palavra, mas de repente eu lembrei que eu tinha uma dívida que ninguém sabia, não ser eu e os caras lá da favela. Ali ninguém sabia. E eu falei, fiz um teste. Eu falei: se é que Deus me falou mesmo na boca dele, eu duvido que ele vai pregar o valor da minha dívida, certo? Quando eu falei assim, não demorou 3, 4 minutos, ele de novo deu um tapinha na tribuna, saiu sapateando para a gatinha, ele disse: igreja, me ajuda na comunhão, porque esse homem tem uma dívida, não é de 10 nem de 20, mas é 50 mil cruzeiros pagado aqui. E não confesso que atrapalhei muito chorando, e alguém até me cutucou: chora mais baixinho. Eu falei: Deus falou comigo, deixa eu chorar, mano. Ele terminou de encerrar a palavra e eu pedi oração. O culto naquele dia acabou 9h30. E nós tínhamos ali um cooperador chamado Zé Grande. Ele era lagoano, 38 anos de cooperador. E chamou do Paurá e disse: nós vamos orar rapidinho aqui, esse menininho aí de oração da cadeira de roda. Vamos fazer oração rapidinho aqui, já passou o horário aqui da doutrina. E fomos todos no joelho, eu fiquei sentado na cadeira. E ele fez uma oração assim. Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse culto maravilhoso, por essa palavra, pelo testemunho, mas esse menino aí pediu oração, e nós vamos pedir: levanta ele no nome do Senhor Jesus, acredita eternamente, amém. Saindo daqui, saindo daqui, ele veio e me saudou, irmão. Já me saudou, já esqueci. E ele falou assim: pode ir embora, meu filho. Eu falei: irmão, tem que virar a cadeira aqui, que aqui é muito pequenininho, estreitinho, tem que me ajudar. Falou: rapaz, depois de um culto desse, uma palavra dessa, o culto já passou do horário, me dá a tua mão. Eu dei a mão para ele: levanta e anda. Eu levantei uma certeza. No dia 16 de junho de 1989, data para ficar marcada, né? E aí eu fui para casa. Na segunda-feira acordei bonzinho. Falei: que ser crente nada. Vou tomar um banho e vou voltar para o mundão. Quando estava tomando banho, a perna amoleceu, eu caí no chuveiro. Gritei alguém que subiu correndo: o que está acontecendo? Eu falei: a minha perna, não estou sentindo de novo. Ela falou: isso é negócio de crente, eu não vou me meter não. Eu vou chamar o Cláudio. Irmão, isso era segunda, nós só tínhamos culto na igreja. Coisa linda, Jesus! Eu só dava quinta e domingo. Segunda, terça, quarta, sexta e sábado eu ficava paralítico. Isso foi no dia 17 de junho de 89 até o dia 9 de agosto do mesmo ano, no dia que eu desci das águas do Santo Batismo, e a partir daquele dia nunca mais eu fiquei. Começamos a caminhar. O primeiro terno que eu ganhei era aquele boca de cima. Lembra, Mojumar? Mojumar a gente fina nos ombros. O sapato era aquele vulcabras de plástico. Mas era uma alegria, irmão. Eu ia para o culto com aquele terno, que alegria. 3 meses que eu ganhei direto. Mas um dia eu estou em casa, numa alegria do céu, batem na minha porta. Era um menino, me entregando um bilhete, que nós chamamos na linha de catedral. Nesse bilhete, quando eu abri, estava escrito: hoje tu vai morrer. Peguei aquele bilhete e coloquei numa mochila.
E coloquei uma meia dúzia de peças de roupa nessa mochila. Fui embora para casa do Cláudio. Falei, Cláudio, aí os caras mandou para mim esse bilhete, eles falaram que vai me matar. Cláudio disse, mata nada. Eu falei, porque não é contigo, neguinho. Ele falou, você tem culpa, vamos congregar. Eu falei, que congregar, rapaz, os caras matam. Falou, vamos ver o que Deus fala. Mas ele insistiu tanto que eu falei, tá bom, então vamos. Cheguei lá, irmão, Deus tomou o meu antigo cooperador, o velhinho da cabeça branquinha. E naquele dia o velhinho estava tudo inato. O velhinho, Deus deu palavra para ele no Salmo 91. Ele no meio da palavra, o velhinho não fazia isso, mas Deus quer o protocolo. Tem um protocolo, né, irmão? Mas Deus não é Deus do protocolo. O protocolo é do homem. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus tomou aquele velhinho, apontou para onde eu estava e disse, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua Coisa linda, Deus. Irmão, aquela palavra foi aquela injeção de vitamina, não é aquele comprimido, não, é injeção. E bate na hora. Quando acabou o culto, o Cláudio falou, e aí, como é que vai fazer? Eu falei, vamos para casa. Vou dar a palavra dessa. Glória a Deus. Fui para casa. Cheguei em casa, não comi uma macarronada, carne moída. Sentei no sofazinho de 2 lugares, fiquei lá. Quando deu 11 horas, irmão, a minha porta foi arrombada, pá, com pesada. Quando eu olhei, irmão, 10 homens encapuçados de touca ninja, escopeta e pistola na mão, falando, meu Deus, matar, Cezinha. Eu levantei e falei, peraí, não me mata não, esqueci da palavra, esqueci do Salmo 91, porque o crente no perigo, ele esquece de tudo, mas Deus não esquece dele. Esqueci da palavra, esqueci de tudo. Falei, não me mata não, que agora eu sou crente. Ele falou, nós viemos aqui, nós mata crente, mata macumbeiro, nós mata quem está no nosso caminho. Falei, mas agora eu estou numa igreja boa, que os homens sentam de um lado e as mulheres de outra, que as mulheres usam um pano branco chamado véu. Ele falou, não é possível. Ele falou, sai todo mundo daqui de dentro, deixa eu ficar quietinho, sozinho com Cezinha, e aquela arma apontada para mim. Ele falou, repete o que você falou. A igreja que os homens sentam do lado, que as mulheres sentam do outro. Começou a chorar, começou a marchar. Ele falou, porque tu não acredita. A minha mulher é crente da congregação. A minha irmã organista da congregação. O meu todo irmão é crente da congregação. Abaixou a arma e disse, quanto é que você está devendo? Eu falei, estou devendo 50.000, cabeção. Ele falou, vou fazer um negócio contigo, vou trocar contigo, porque quando eu era criança, aos 12 anos de idade, eu recitava Santo é Deus. Vou pagar a tua dívida, mas tu vai ser crente até morrer. Falei para ele, olha, troca justa. Troquei com ele, santo é o Senhor. E fui agraciado, irmão. Porque foi pago 2 dívidas, a de 50.000 e a dos meus pecados. Eu agradeço a Deus por muitas maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Desse tempo para cá, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos guardado, temos visto muita obra. Deus chamou 35 bandidos no tempo que nós estamos servindo o Senhor, irmão. Esta graça maravilhosa, Morro da Formiga, Morro do Borel, Morro do Cemitério, Nova Brasília, no Jacarezinho. O Senhor tem nos dado a graça. Hoje não, que eu já estou mais velho. Mas quando eu era garoto novo, nós tínhamos disposição de entrar nas favelas, nas vielas, nos valados. E o Senhor fazer muita obra. Irmão Valmir está aí, conhece muito, companheiro nosso. E nós entrava na favela da Formiga, não tinha um crente. Não tinha um crente. Primeiro crente lá foi o gerente geral da favela da Formiga, que é o irmão Alex, hoje cooperador da Formiga. Bendito seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus por muitas maravilhas. Não trouxe salvação, mas ao meu regresso gostaria de levar salvação dessa irmandade para saudar a irmandade aonde o Senhor me der a graça de congregar na minha comum com a santa paz de Deus. Glória a Deus por mim.